Antes de começar a oração desse vídeo, quero deixar aqui no primeiro link da descrição um e-book com 10 passos importantes de como você ter uma família abençoada e estruturada, filhos bem educados e as finanças organizadas. Corre lá nesse link e adquira o e-book. Bom dia, graça e paz. O texto que nós vamos ler hoje está no livro de Mateus, capítulo 18, do versículo 23 até o 35. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: "Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo." O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: "Pague-me o que me deve." Então seu conservo caiu de joelhos e implorou: "Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei." Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos companheiros dele viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: "Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você?" Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Nesse texto, Jesus contou uma história sobre um rei que perdoou um dos seus devedores e deu a esse homem uma segunda chance. Mas o rei estava prestes a vender o homem e sua família como escravos para pagar aquela dívida milionária. Mas o devedor se ajoelhou e implorou por mais um tempo, prometendo que iria pagar tudo. Então o rei teve compaixão dele, soltou e perdoou a dívida. Mas em seguida, esse mesmo servo, esse devedor que foi perdoado, infelizmente, ele se recusou a abrandar o seu coração com um conservo que lhe devia muito menos. E ele exigiu o pagamento imediatamente. Em vez de estender o perdão que ele tinha acabado de receber, ele fez o homem ser detido, encarcerado, até pagar aquela dívida. Mas quando o rei ouviu, ficou sabendo sobre isso, ele foi novamente até esse devedor perdoado e questionou ele: "Acaso você não devia ter tido misericórdia do seu companheiro, assim como eu tive misericórdia de você?" E aí entregou esse devedor aos torturadores. Mas o Senhor, ele nos instrui através desta história a termos um coração perdoador, para que nós sejamos compreensivos uns com os outros e que possamos exercer o perdão com aqueles que nos ofendem. Lembre-se sempre que o Senhor nos perdoou. E é desta mesma maneira que nós também devemos perdoar os outros. A sua graça, que foi derramada em nossas vidas, pode nos ajudar a abrandar o nosso coração, para que nós possamos perdoar aqueles que têm nos ofendido. Nós poderemos liberá-los de qualquer coisa que eles nos devam, de qualquer ofensa, de qualquer ressentimento.
Deus é bom e pronto para perdoar com amor a todos aqueles que o buscam. E nós devemos ter essas mesmas características do caráter do Senhor e perdoar aqueles que nos ofendem. Vamos orar? Senhor Deus, eu te agradeço pela tua palavra, Pai. A tua palavra é alimento para a nossa alma, para o nosso coração. A tua palavra é ensino, a tua palavra nos exorta, nos corrige, nos ajuda, nos dá entendimento, Senhor, nos dá direção. Senhor, nessa história do rei, Senhor, que perdoou a dívida, Senhor, deste homem, se compara mesmo, Senhor, com as nossas vidas, porque o Senhor também perdoou as nossas dívidas. O Senhor perdoou os nossos pecados. Naquela cruz, o Senhor tomou o nosso lugar para nos dar a vida eterna, para nos purificar de todo o pecado. E da mesma forma que o Senhor nos perdoou, nos purificou, nos aceitou como filhos, nós também devemos exercer o perdão para aqueles que nos ofendem, nos maltratam, nos prejudicam, Senhor. Dá-nos este coração perdoador, Pai. Não queremos ser entregues aos torturadores como este homem foi, mas nós queremos ter as características do caráter de Cristo. Nós queremos perdoar, Senhor, nós queremos ser livres e liberar as pessoas também, Senhor, deste peso, desta culpa, Senhor, que o pecado traz sobre nós. Ajuda-nos, ó Deus, que nós não possamos carregar nenhuma culpa, que nós não possamos carregar, Senhor, nenhum peso de mágoa, de falta de perdão, Senhor, de vitimismo, Senhor, mas que independente do que seja, o nosso coração seja perdoador, assim como nos ensinou Jesus. Que o nosso coração possa ser abrandado mesmo pela tua graça e pelo teu amor, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.